Nasceu no Tarrafal, mas ainda muito nova, passou a viver na Calheta de São Miguel. O nome de nascença é Maria Amália Rodrigues, mas o nome pelo qual Codé Didona decidiu eternizá-la foi Beta Branca. Tudo aconteceu há 43 anos. Quando que corria bem aquele fim de semana, que Flamand tinha que responder. Pô, minha está pequenote, então toda vez que me fala com esse tempo, minha avó, então me está soltar. O que não passou de um desentendimento amoroso tornou-se numa fonte de inspiração para o músico e compositor Codé Didona. Na época, um simples tocador de acordeão que viria a tornar-se numa das referências do funaná tradicional. Quando que vem fazer aquela música ali, enchente de tristeza agora. Porque quando que tem idade, ele devia voltava para mim. É a musa inspiradora, portanto, dos artistas. Portanto, há os amores, há portanto, o comportamento de uma mulher, portanto, o que acontece. As grandes mornas, as grandes músicas, portanto, têm, portanto, trazido a mulher pela positiva. Neste caso é mais a nível de, portanto, da letra, portanto, da poesia, portanto, da música. 43 anos depois, Beta Branca ainda vive em São Miguel. É funcionária da Câmara Municipal, mas preserva a tradição de trabalhar no campo. Não esconde a mágoa e a ternura que sente ao lembrar-se de um dos momentos mais importantes da sua vida, a história do seu primeiro grande amor. Primeiro namorado que não tem mais é namorado que tem feliz. Mas não arranja, antes que me pôr conta. Mas não arranja, a mim nunca tem nada, nada. Até à década de 70, as canções sobre mulheres eram fortemente marcadas pela crítica e pelo sarcasmo. A partir de então, o romantismo entrou nos temas por excelência das músicas que se focavam no universo feminino. Houve um período mau para a mulher na música de Cabo Verde, que foi, portanto, o período anos 50, anos 60, em que a mulher foi, sim senhora, musa inspiradora, mas pela negativa. Foi um período, podemos dizer, sombrio. Portanto, muitas mulheres até consideram esse período muito sombrio, embora, tirando as letras, portanto, seja um período áureo da música de Cabo Verde. Nácia Gomi foi uma das pioneiras de um movimento que começou a resgatar os valores da mulher crioula através do batuco. Temas como a mãe, chefe de família, trabalhadora, passaram a fazer parte das composições. Maria Inácia Correia, hoje com 84 anos, nasceu na aldeia de Principal, no interior de Santiago. Aos 14, já comandava no terreiro, animava as festas de casamentos e batizados. Diz que aprendeu a cantar sozinha, pois acredita que é uma herança de família. Era com branca cabelo. Nas suas composições, Nhã Nácia Gomi cantava o dia a dia, a vivência das gentes do seu tempo, até que chegou o dia de contar a sua própria história. Assim nasceu a música Nácia Gomi, uma canção que aconteceu de improviso e que caracteriza o batuco. A mim canta tigana cantiga não. Por causa da mulher cima peito. Ele, né? Que te arranca essas cantigas. Então, por isso, onde te através, te pega, bem pegado. Nácia Gomi, portanto, é o exemplo claro da presença da mulher na música de Cabo Verde. Ela não só é cantora, como é compositora e improvisadora, porque, no fundo, ela faz improvisações, portanto, sobre o tema, e mais, o batuque é um género, de facto,
difícil, vai lá, não é para, portanto, é só determinadas mulheres que, portanto, se celebrizam no batuque, porque aquilo exige, portanto, um dom natural, não só de improvisação, como de criação, que às vezes é feito no momento. Proveniente de uma família numerosa, Nácia Gomes sempre foi uma mulher religiosa e defensora dos seus pontos de vista. Casou com 23 anos, mas as obrigações familiares nunca a desligaram do batuque, o estilo com que se celebrizou. Problemas de saúde afastaram-na do terreiro e dos batuques de outros tempos. Nácia Gomes passou o testemunho à nova geração, a dita Geração Pantera. A Geração Pantera é pessoal que nasceu, seja nos princípios, portanto, em 74, 73, portanto, seja naqueles anos anteriores, pouco antes da independência, ou logo depois da independência. É pessoal todo que tem, atualmente, está na casa dos 30 para ir para os 40 anos. Portanto, esse pessoal já encontrou este ambiente. Esse pessoal já encontrou, portanto, muitos músicos como o Nel Novas e muitos outros, nós todos. Eu posso até dizer que eu posso também considerar-me como músico e dizer, portanto, eu sou antes de mais, portanto, um homem da música. Todos os músicos ultrapassaram essa fase e começou esta nova fase, e é a partir desta nova fase que essa chamada Geração Pantera, portanto, esses nossos filhos, podemos dizer assim, encontram, portanto, a música de Cabo Verde, e é a partir daí que eles começam a compor já com uma nova perspectiva. Orlando Pantera é exemplo de uma geração, o homem que ousou transformar o batuque de uma forma como nunca havia sido feito. Faleceu cedo, mas muitos lhe seguiram o caminho. Eternizou uma mulher, uma sobrinha, Tunuca. Aquele é um momento importante que fica marcado, e ainda lembra quando que ainda está a morar com a nossa mãe. Que até levava o nosso pé SOS, para brincar com aqueles meninos de rua que estavam. Sempre está falando, Tunuca é um filho para ele. Ele que me estava menor, nunca tinha condições. Se para ele nunca tinha condições, não tinha minoridade, para ele nunca tinha minoridade. Ele conhece os pais que juram para ele. De uma simples brincadeira familiar nasceu a alcunha de Neuriza Barreto. Ainda criança, emprestou o nome a uma das canções mais conhecidas de Orlando Pantera. Primeiro assim eu ouvi aquela música, me ficou contente para morrer aquele nome de Tunuca, mas não sabia se era ele que está cantando. Depois que minha avó fica da falando, para mim que é fácil aquela música. Que não vem da conta que vem na sala do lobo, né? Mas nunca pensava que aquela música ali ficava uma música querida que toda alguém está gostando. De amizades, amores, encontros e desencontros, faz-se a música de Cabo Verde, de mulheres também. Tunuca bala, que tem coragem, é só Tunuca de meu. Socorro, cada cuidado, cada sentido, que fora do coração. Ronda Branca está na moda e ouve-se nas rádios nacionais. É o tema mais conhecido do grupo de funaná tradicional Flor de Rabenta. Hoje reconstruímos a história de Ronda Branca, contada pela voz de Anastácio Gonçalves. Bapai areia, Carlos Vegene que tinha areia na malvada. Mas enquanto está espera para aquele petiga fez uma carrega, bem aquele melodia na cabeça, lembra dele. Então ele aqui vem aquela música de Ronda Branca. Na casa de Nhô Fifi, Elizabeth Barradas, a famosa Ronda Branca, começa a reviver um momento no mínimo insólito. Sempre pensava que era forçava mesmo. Pensava que era forçava mesmo. Às vezes, de vez em quando, bom, lá para fora pelo menos, às vezes, se o homem gosta de mulher que crê ou se está fazendo fita ou que ele puser, está carregada para o nome da mãe. Está levando para casa. Então, naquela hora lá, me saíram tocar, não podia fazer nada. Se tranca a porta, podia ir para qualquer lugar, lá aqui da América.
Alguns minutos de conversa, Binho e Ronda Branca passam para a próxima etapa, a viagem para o palco principal desta história, a zona de Maloada, uma região contígua à aldeia de João Varela, no município de Ribeira Grande, Santiago. Eu nunca tinha saído algumas vezes dentro de grupo para ensaio, para shows, assim. Não sei, só canto. Essa é naquela zona, você está pensando, era uma zona povoada. Canto no Santa Passa, naquela zona, eu nunca estou a casa, mas estou a sua estrada, sua floresta, coisas, sentir começa a cansa. Lá eu comecei a dizer, foi lá que eu falei, não, para caminhar se tem medo, para caminhar se. Todo mundo dizia, eu para não falar, era assunto de música, me que você está entendendo, mas assim que eu queria falar também, me está trazendo a mim para casa. Você estima que você vai fazer de novo outra vez? Aquela música ele gosta, quem passa da gosta dele? Não está sentindo bem para mim. Só alguém já tinha uma Ronda Branca, está lembrando logo que a história, está lembrando logo que é passado. Elizabeth nasceu e ainda vive em Chantetanque, no interior do concelho de Santa Catarina. Apesar da jovialidade, é uma mulher típica do interior de Santiago, uma comerciante e agricultora de 37 anos, que alimenta a sua grande paixão pela música através do funaná. Hoje é com muito orgulho que faz parte deste grupo, o grupo musical Flor de Rabenta. O funaná começa por tratar apenas de temas rurais, que eram os temas que eram tradicionalmente utilizados dentro deste género musical. Só modernamente é que tem aparecido agora uma evolução para a introdução de outros temas. Funaná, morna, coladeira, zouk, todos os estilos homenageiam as mulheres de Cabo Verde. Manuel de Novas, Norberto Tavares, Orlando Pantera, Hildo Lobo, Codé de Dona são alguns dos nomes que fazem parte da extensa lista de artistas que se renderam aos encantos crioulos. E há outros, mais recentes. Há a famosa Rosinha, de Jorge Neto. A Belita, de Quino Cabral. Os Desamores de Bia, cantados por Grace Évora, e tantos outros nomes eternizados em canções. Ficção ou não, a verdade é que as mulheres têm presença de destaque nas composições nacionais e todos sabem cantá-las em jeito de homenagem. Seja por paixão ou simplesmente por sentimentos tão genuínos como o amor de uma mãe.